Posso dizer que estou vivendo um momento bem contraditório do que eu imaginei para esse momento pandêmico. Até porque quando inicia-se todo esse processo de pandemia pelo mundo todo, todos que me conhecem começaram a pedir que eu tivesse máscaras, né, de puro cristal, de puro brilho, já que eu trabalho com isso e lido com tudo que seja voltado para a beleza e para o belo, né, do que é para o outro. Acabou que todos começaram a me pedir que eu tivesse máscaras brilhosas, que eu tinha que ter máscaras de cristais. E eu não queria, em nenhum momento eu imaginei, vislumbrei essa possibilidade, já que muitos morrem nesse momento pandêmico. E em termos gerais a gente não tem motivo algum para poder fazer beleza, ainda que nas máscaras que se tornaram nossas grandes mortalhas, né? O que nos segura, o que nos detém, o que nos paralisa, ao mesmo tempo nos protege e nos liberta do grande vírus. No entanto, no decorrer desse mesmo início de pandemia, eu comecei a receber muitos convites para poder participar de lives, gravar vídeos, falando sobre a minha arte, sobre o que eu trabalho, falar sobre o movimento do carnaval, o movimento de todos os outros vieses da arte que eu lido. E muito me soou estranho falar por um vídeo, participar de uma live em vídeo, eu que tanto gosto do humano e da parte humana, ainda que fazendo arte. E aí logo me vi fazendo esses vídeos e participando dessas lives dentro do meu quarto. E mais me incomodaria ainda, estando isolado para falar para o público e para pessoas. Mas também veio ao mesmo tempo a ideia de se fazer uma máscara linda de cristal, como eu tanto amo, o brilho dos cristais, para gravar esse vídeo, já que aí eu estaria dentro de casa, não estaria afrontando as pessoas que poderiam ter perdido entes queridos e familiares com a pandemia e eu desfilando pela rua com uma máscara de brilho. Então isso eu não fiz ainda em nenhum momento e não pretendo fazer, porque essas máscaras realmente eu fiz para participar desses vídeos que eu tenho feito, dessas lives que eu tenho participado dentro de casa, mas realmente para marcar que ainda que em plena pandemia, em momento pandêmico mundial, a minha arte continua sendo desejada e ela continua sendo usada para levar alento às outras vidas, às outras pessoas e a tantas famílias que perderam entes queridos e ainda estão perdendo, né? E a gente não tem noção até quando iremos perder pessoas queridas para esse vírus, né? Para essa doença. Mas, no entanto, comecei a fazer uma máscara para participar de uma primeira live e aí fiz ela, claro, daquilo que eu gosto, que é brilho, luxo, glamour, cristais. E ao término dela, eu entendi, naquele momento, que aquela máscara era uma homenagem a um orixá. E na minha cabeça, bobinho, acreditei que seria da Oxum, que eu sempre falei que era a minha grande mãe, orixá, e na verdade a minha grande mãe, orixá, é Yansan, desse vento todo que a gente tem cortando todo esse vídeo, todo esse documentário. Vocês vão ouvir o tempo todo esse ruído do vento que nos abraça, que nos acolhe, que nos liberta e nos dá as asas, feito borboletas a voar esse planeta. E aí eu peguei, fiz essa primeira máscara, imaginei ser da Oxum, da Oxum, da Oxum, e na verdade, quando eu chego na quarta máscara em homenagem aos orixás, pelas lives e pelos vídeos solicitados por todo o Brasil e partes do mundo, na quarta máscara eu entendi que não era a primeira máscara da Oxum, e que a quarta máscara era da Oxum, porque na quarta máscara surge o chorão, que em termos gerais representa o cobrir do rosto da Oxum e também representa as lágrimas que Mamãe Oxum derrama sempre por todos nós. E aí foram sendo construídas essas máscaras, claro que com a minha emoção toda aflorada e a minha arte gritando pelas minhas mãos, e eu mexendo nos meus guardados de brilho, cristais e materiais, e sobras, e novos, e usados, e reaproveitados, e tudo mais do meu grande mix. E aí fui construindo, cheguei na nona máscara e eu acreditei que ali seria a última, porque a gente tem numa Umbanda que a gente utiliza e faz uso, digo que a gente faz uso porque em termos gerais a gente muito mais usa, né, dessa proteção dos orixás do que oferece a esses orixás, a esse planeta, algo de bom. E quando cheguei ao nono orixá da Umbanda, eu imaginei parar ali e seria o fim. Continuei até no meu ouvido carnal pedidos de mais lives, de mais vídeos, e ao mesmo tempo no meu ouvido espiritual mais pedidos de máscaras, de homenagens.
E aí fui pesquisar um pouco mais, me aprofundar um pouco mais no candomblé, que não conheço tanto quanto a Umbanda, que conheço um pouquinho mais. E entendi que a gente tem dentre 32 grandes orixás africanos, né, ou seja, a terra-mãe, da onde nos foi oferecido esse conhecimento. A gente tem nas Américas uma base de 16 orixás sendo cultuados diariamente. E aí eu parti da 9ª máscara para a 10ª máscara, continuando a construir as homenagens aos orixás. E foi sendo um trabalho muito prazeroso, de muito estudo, porque eu tive que estudar ainda mais aquilo que eu já conheço, um pouco de estudo, um pouco de prática do espiritismo. E foi se dando as construções, porém quando eu cheguei na 14ª máscara construída, eu paralisei, eu não conseguia construir a que seria a 15ª, se não me falha a memória, é a homenagem a Iroko. E a última que eu fiquei para finalizar, que é nossos grandes hereis, né? Os orixás novos, os hereis. E paralisei, não conseguia construir essas duas e fiquei 4 meses sem pôr a mão. E aí depois de 4 meses eu consigo, vésperas da Semana Santa, pôr a mão e construir Iroko e logo depois a máscara que homenageia os hereis, os orixás novos. Então é isso, esse trabalho que acaba que não foi um trabalho, foi mesmo para participar de live, divulgando e mostrando e divulgando, não a minha arte em si, mas o que a gente tem de arte, que a gente sabe que hoje, nesse momento pandêmico, que ainda tem salvado vidas, além dos remédios, além da vacina, além de todos os cientistas e pesquisadores trabalhando arduamente para que a gente continue sendo cuidado e zelado nesse plano carnal, a gente sabe que em termos gerais a gente tem a arte como o bálsamo, né? O que ainda acolhe, que cuida e que não tem deixado as pessoas morrerem do que é hoje o mal desse novo século, que é a depressão, que tem aí assolado a humanidade e ainda tende a assolar muito mais, né? Então a gente sabe que esse novo século a gente tem essa doença mental que é a depressão para poder nos provar, né? Então é através da arte que a gente tende a não sucumbir, a não entrar em depressão e realmente criar asas e voar, e além de toda a perspectiva que hoje no momento não é boa, devido a essa pandemia e ao vírus. Mas através da arte dos orixás e proteção de todos eles que vem do alto, a gente tem conseguido caminhar nesse enfrentamento pandêmico e de levar o outro à acolhida a quem perdeu alguém, ou a quem ainda está perdendo alguém, ou quem ainda vai perder alguém. Que nem eu estou ileso de perder alguém, ou de repente, no término desse projeto, eu nem mais existi devido ao vírus. Mas espero em Deus e nos orixás, que nos têm protegido e criado essa redoma de proteção, que eu continue vivo nesse planeta até quando Deus Criador permitir e os orixás assim me levarem adiante. Então esse é um trabalho que não é um trabalho, é muito mais diversão e homenagem do que um trabalho em si, mas que acaba que através de Marcos Giovanni, que é o nosso querido responsável por essa ideia de virar um documentário, se dando vida a esse trabalho com um documentário, para que todos vocês possam, além de ver as máscaras e o luxo, o brilho, e também a grande, singela e simplória, mas muito importante homenagem aos orixás, a gente ter esse trabalho realmente marcado, documentado, e provando que realmente, ainda que por todas as adversidades da vida, a arte é o que ainda nos leva adiante e passar por todas as mazelas que esse planeta ainda tem para nos oferecer. Com vocês, Orixás em Máscaras, por Alê Ferrier. Salve Oxalá, salve o grande Criador, Tchauê Babá! E Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinou os orixás. A pedra deu pra Xangô, meu pai é rei justiceiro, as matas deu para Oxóssi, caçador grande guerreiro. São Cosme, São Damião, oi Damião, cadê Tom? Tom foi passear no cavalo de Ogum. São Cosme, São Damião.
como a consulta, a ajuda, o carinho e a palavra que muitas das vezes precisamos ouvir, é o último momento dele passando pela Terra. Ele não vai voltar a estar em carne aqui. Outros pontos da religião espírita dizem que ainda que quando ele vem herê, ele ainda vai precisar um dia encarnar e estar entre a gente. Eu ali acredito que ele não volta, porque quando ele chega ao patamar de orixá, ele chega a um patamar de um ser ascensionado, né? Ele está acima da carne, ele está acima disso que plasma ainda doentio de uma carne que sucumbe ao existir, né? Que envelhece, padece muitas das vezes e morre. Então, para mim, ele, quando vem em espírito, realmente ele já vem para fazer um momento de nos dar muito mais do que precisar aprender algo para um dia encarnar ou reencarnar. Ele é o que faz a nossa ligação, esse orixá é o que faz a nossa ligação, a ligação do nosso consciente, né, mental, com o inconsciente do orixá. Enquanto nós, seres muito mais pesados enquanto existente, precisamos dessa conexão com os orixás, com o inconsciente do orixá, com a parte ainda mais sutil do orixá, para manter a nossa caminhada. Herê é aquele que vai estar sempre presente em todo parto, em todo nascer de uma nova criança, de um novo ser. Herê continua estando com a gente por toda a nossa infância e muitas das vezes nos leva até a maior parte da nossa vida, assim, até mesmo quando a gente chega na idade idoso, ainda existe com a gente alguma energia de Herê, que é o que nos mantém vivos e com essa força de viver e de continuar a caminhar, que é a alegria do viver, que é o ímpeto de viver, que é o ir adiante, que toda criança tem. Nada para uma criança, nada detém uma criança, e Herê traz essa força. Herê traz a doçura, Herê traz o carinho, traz o amor verdadeiro, traz a verdade no ser. Então a gente tem, ainda que quanto vários orixás adultos importantíssimos, a gente tem de uma energia muito forte, porém sutil, que são os Herês. Muitas das vezes a gente imagina que as crianças não tendem, né, a ter força e capacidade de seguir adiante sem os tais adultos, enquanto na verdade nós adultos é que precisamos dessas crianças, desses Herês, para continuar acreditando que o amanhã pode ser melhor, já que são eles, essas energias novas, as crianças, sejam elas encarnadas ou sejam elas só como orixás, os Herês, que precisam nos levar adiante, que nos dão essa força, esse ímpeto de seguir adiante. A gente consiga realmente passar tendo a limpeza desse corpo cansado do adulto pela purificação do corpo jovem, novo do Herê. E a gente tem visto que temos tido muito poucos casos de criança tendo Covid, né? Isso é uma mágica, porque a gente entende cada vez mais o quão são protegidas, tanto carnal quanto mental e espiritualmente, o quão estão ilesas dessa mazela que é muito mais para nós adultos do que para elas, as crianças, né? Então, vivos Herês. Logum Edé, um orixá que traz 3 energias, sendo a energia dele, a energia de Oxóssi e a energia de Oxum. Logum Edé é um dos orixás que menos a gente tem informação. É um orixá bem secreto, vamos dizer assim, até porque ele é um orixá que consegue, o único orixá que consegue se transfigurar no que ele deseja para a situação que ele precisa, enquanto descendo do patamar de excelência e estando em nosso meio, né, no meio humano, enquanto permeando o planeta, estando na terra, estando no solo, estando trabalhando na roça, seja a roça onde ele já tem o assentamento, seja na roça que ele foi convidado a estar. É o padrinho, vamos dizer assim, dos pescadores, da pesca, né? Daquilo que a gente tem como alimento sagrado, aquilo que vem do mar, seja da água doce, seja da água salgada. Então é um orixá super misterioso, Logum Edé.
Quando eu imaginei fazer essa máscara em homenagem ao Oxóssi, eu imaginei as pontas, né? Algo que remetesse às flechas do grande santo que representa e que na Igreja Católica virou São Sebastião e através da flechada foi morto, né? E aí a gente, ao chegar no Anaité, entendeu que esses cactos, né, com tantas pontas, com tantos espinhos, faz essa menção à flechada de São Sebastião. Então, São Sebastião realmente que é o protetor, o guerreiro da mata, né, o que realmente guarda as matas, é o orixá que a gente tem como a esperança, né, até porque ele traz o verde na energia dele. E Oxóssi é realmente aquele orixá que a gente tem um carinho predileto para nós que somos de uma região serrana e de mata fechada, por termos realmente a mata como nossa maior casa e maior moradia. Então esse é Oxóssi. Saravá Paiomulu, tô. O Molu é o orixá que cuida da terra, então a gente tem ele como o que cuida dessa terra que nos dá a morada, né, para existir nesse plano, desse momento que a gente vem, nesse exato tempo. O Molu é o orixá que traz com ele a palha, né, o seco, a vida e a morte. Provavelmente até por isso ele traz a palha como símbolo de veste, né, se veste todo, se cobre todo de palha, palha seca, porque realmente ele traz a vida e ele traz a morte. Ele realmente é o início, ele é o fim. É o que cuida realmente de uma pandemia, é o orixá que realmente tem o poder maior de finalizar uma pandemia, mas também se preciso for para uma evolução da humanidade, ele também é o responsável em trazer uma pandemia, em causar um furor grande em todos os humanos em conjunto. É aquele ser que traz as feridas, que traz a dor, que traz a doença e que traz a cura. Ele é um ser que anda, em termos gerais, encurvado por tamanhas dores, feridas e labutas por todas as suas passagens existenciais, né? É um orixá que a gente tem como um sábio, né? Até por essa figura do encurvado, em termos gerais, logo nos faz menção àqueles seres já, né, ascensionados, os nossos avós, nossos bisavós, pessoas que tamanha coragem tiveram para carregar a vida e ao mesmo tempo essa vida pesa na própria existência, né? Então a pessoa tende a se tornar encurvado, né? A gente caminha do nada em busca do evolutivo e da evolução, mas ao passo que quando a gente chega numa certa grande idade, a gente vai tendo tamanha inteligência, sabedoria de vivência, mas isso tudo pesa a uma carcaça, a um corpo que tende realmente a sucumbir, né? Que vem do início com a vida plena e ele vai caminhar realmente para o fim, para a dor, para o sofrer, para a doença, para poder haver o desencarne. Então o Molu é esse ser, é esse orixá que traz aí a cura, a doença, a vida, a morte, o início, o fim, a palha que um dia foi verde, foi florida, hoje ela é seca, hoje ela perdeu a vida, mas não perdeu a importância, porque quando seca ela dá vida a tetos de casas, a moradias e até mesmo nos permitiu acender do fogo, né? Com um pedaço de mato seco a gente consegue dar início ao fogo, que novamente se faz a volta à vida através do fogo. Iroko é um orixá que representa a ancestralidade. Foi a primeira árvore plantada na terra e através dessa árvore foi que todos os outros orixás conseguiram chegar à terra. Ele funcionou meio que como um portal de passagem para que todos os outros chegassem à terra. Então, através desse orixá, a gente tem a permissão de ter contato com todos os outros. Ele fez a ponte, a abertura, o portal de entrada para os demais. Ele representa realmente assim, a força da natureza em questão de ter sido a primeira árvore plantada e por ele ser realmente o que traz a nossa ancestralidade, o que traz o que a gente teve do passado, o que a gente teve de história, o que a gente tem de bagagem, o que a gente tem de conteúdo. Então ele traz essa nossa força ancestral. Então a gente tem realmente no Iroko uma energia que
em termos gerais, é uma energia que avalia a humanidade, né? Ele não funciona como um orixá da justiça, mas ele funciona como um termômetro da humanidade. Ele faz com que a gente possa o tempo todo estar sendo avaliado para poder buscar a melhoria enquanto humano. Então essa avaliação é feita de tempo em tempo por esse orixá, Iroko. Mare, 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 Oxumaré. Oxumaré é um orixá que ele traz a transformação do sexo. Ele tanto é homem quanto ele é mulher. Esse orixá é o orixá que foi escravo de Xangô. Ele realmente era o que transportava a água para o palácio de Xangô. Esse orixá é um orixá que, em termos gerais, ele tem a cobra como símbolo. E essa mesma cobra é que morde o próprio rabo, né? Oxumaré é o orixá que traz com ele a simbologia do arco-íris, até por isso ele faz a transformação e ele pode ser tanto homem quanto mulher, pois diz a lenda que quem passa por baixo de um arco-íris troca e muda de sexo. Em termos gerais, ele é o que nós gays temos como proteção, né? É o orixá que a gente tem como se fosse nosso patrono, né, da classe gay, por ele trazer essa dualidade de sexualidade, homem e mulher. É uma energia muito forte, até porque a gente sabe que a cobra traz uma força muito grande e uma força realmente que consegue, ao passo que trazer a sabedoria de caminhada, ela também traz a morte, né? A sabedoria de viver em outro plano, em outra energia, em outra esfera. É um orixá muito mágico, é um orixá que, ao ponto que dá medo por ser a cobra, é o orixá que traz alegria por ser o arco-íris, por ser o mundo que a gente chama de mundo gay, né? O mundo alegre da homossexualidade e das variantes sexuais da humanidade. Esse é o Oxumaré. Salve a Divina Mãe da Sabedoria. Akirobaye. Orixá Obá. Obá é uma mulher guerreira e na nossa transmutação desse orixá para um personagem terra, humano, ela representa Joana d'Arc, né? A grande sábia mulher que foi considerada pela Igreja Católica como uma bruxa queimada pela Inquisição. Então a gente tem essa mulher guerreira que, ao passo que ela traz toda aquela inteligência e ao mesmo tempo que a humanidade tenta queimar toda essa inteligência, né? Como toda aquela inteligência e luta e guerra pelos menos favorecidos, ao mesmo tempo vem a humanidade tentando destruir toda aquela enciclopédia de luta, de busca e de guerra que foi Joana d'Arc, né? Obá é uma energia que trabalha as águas doces, revoltas, né? A água totalmente que jorra, que brota da terra em forma de revolta para sair do subsolo e vir à tona, e vir à superfície terrena, né? Obá é uma energia que pode ser considerada uma energia feminina da luta, né? Ela representa realmente a mulher guerreira da luta. Obá tem, na verdade, uma força muito grande de proteção, a mulher que protege, a mulher que luta junto, a mulher que luta por alguém, por alguma causa. Então, a gente tem Obá. E engraçado, quando eu fui fazer a máscara de Obá, e sem querer, no fazer a arte, depois no final de tudo aparece, quando eu visto ela e vou fazer foto, aparece uma boca de caveira, né? E aí depois de muito longo tempo que eu fui entender por que aquela boca surge de uma caveira. E aí hoje aqui com esses montes de troncos secos que me remetem a uma fogueira, né, da Inquisição, a gente tem essa boca de uma caveira que seria o crânio de Joana d'Arc, né? Depois de totalmente queimada, fica ali aquele crânio, aquele osso com arcária dentária, né? Que não sai, que não cai, né? Então a gente tem uma energia muito forte, Obá, e que realmente Obá e Joana d'Arc, que todas as energias mulheres e guerreiras, continuem permeando esse planeta de tantos desfavorecidos em busca de quem os acolha e os defenda e o lute por eles, né? Para tentar os fazer tão respeitados e tão iguais quanto
os demais dessa humanidade famigerada. Essa é a Ubá, a mulher guerreira dentre os orixás. Saluba Nanã! Saluba Nanã! Lá veio vovó com sua canoa. Nanã Boruquê, o orixá mais antigo de todos. O orixá que vive na lama, vive no pântano. Mesma lama essa que deu origem à constituição do ser humano. Foi através dessa lama, onde Nanã mora, que o orixá, Oxalá, pôde moldar o ser humano. Nanã é que traz uma energia já de sabedoria pelo tempo de vida, por ser mais antigo orixá. Nanã traz a sabedoria de uma vida, porém caminhando para o fim dessa vida, já que traz a velhice. Traz uma energia mais de ranzinza, mais sábia, porém mais cansada. Então tem de ser uma energia muito apaziguadora. É uma energia que vive muito mais introspectiva, muito mais resignada, usando a sabedoria dela para orientar os demais orixás. Nanã é a mãezona, é a velhaca, aquela energia que sabe tudo, pouco fala, a não ser quando a ela é solicitado um conselho, um pedido. Nanã é a que traz com ela a cor do lilás, do roxo, essa cor que na verdade representa a morte, né? O roxo. E não que ela seja a energia da morte, mas por ela estar caminhando para o fim, já que é a mais velha, ela traz o roxo na energia. É uma energia, ao mesmo tempo que sábia, pesada. É uma energia que tende a segurar, a reter, a manter, até por conta desse peso da lama, né, do pântano, né, onde você pisa numa lama, muito difícil você conseguir sair dele facilmente sem ter a ajuda de alguém. E aí é ali a morada desse grande orixá Nanã, Nanã Boruquê. E tete comate o Ossan é um orixá que representa a medicina, um orixá que traz ele as ervas medicinais como mantenedor e zelador delas. Ele traz a junção da emoção, ele faz essa alusão à emoção que ajuda na cura. Eu acho que a gente tendo esse espaço aqui das ocas, né, do Parque Ecológico Anaeté, a gente consegue vislumbrar a possibilidade dessas ocas serem como as macas, né, que acolhem, que cuidam, que retém a pessoa ali para poder ela resignada, poder ser tratada espiritualmente através da sabedoria que os orixás passam e dão como Ossan aos médicos, né? Então é um orixá da saúde realmente, ele cuida da medicina, ele zela pela medicina. Tem ele também assim, a presença muito grande na mata, mas a gente sabe que a mata é onde também a gente tira todas as ervas medicinais, né? Essa mesma mata que tem tudo quanto é remédio que cura e que zela pelos nossos corpos, né, nesse planeta. Então eu acho que é um orixá que realmente a gente mais do que precisa dele hoje, né, nesse momento de pandemia, porque são eles, né, os profissionais da área da medicina que têm nos levado adiante, nos dado um alento de dias melhores, abrindo mão da própria existência para fazer existir aqueles que chegam até eles para serem cuidados, zelados, né, medicados e, com a força dos orixás, curados. Né? Então que a gente tenha muita energia de Ossan com a gente nesse período pandêmico no planeta e que a gente consiga ter essa força de Ossan para ir adiante, através dos estudos da medicina, chegar na cura, né, nesse momento tão trágico da humanidade. Né? Uma medicina que hoje tão aprimorada, mas que nos colocou a começar os estudos do zero. Né? Não bastaram todos os estudos feitos até aqui, olha que não foram poucos. Cientistas vivem debruçados sobre seu material de estudo e pesquisa e vidas humanas para poder descobrir a melhor forma de caminhar a humanidade enquanto curados. E hoje a gente tem essa doença que assola a humanidade. Então, que o Ossan cuide de todos que praticam o zelo pelo corpo do outro em busca da cura, que a gente consiga passar adiante. Ogunire, Ogun Jojo, que benissa, Coronire, Ogun Jojo, Shekusari,
Ogum, né? Um orixá super forte. A gente, enquanto brasileiro, a gente tem esse orixá muito vivo em nossas energias, até porque ele, na Igreja Católica, no secretismo religioso, ele virou São Jorge, né? E a gente, brasileiro, tem uma força muito grande com São Jorge. E Ogum é uma energia muito poderosa porque ele nos protege da guerra, né? Ele é o que zela pela gente para a gente não vivenciar a guerra ou saber passar por uma guerra. E é o homem, é a energia que traz realmente a lei, né? Ele tem a lei como foco, como meta, como norte para poder nos guiar. Então a gente, em um planeta onde muitas das vezes a lei não é tão posta em prática, a gente tem essa energia desse orixá Ogum para fazer essa lei valer e funcionar. Então a gente se apega logo ao Ogum, ao famoso São Jorge, para a gente ter realmente um firmamento naquilo que a gente vislumbra enquanto lei sendo feita, lei sendo executada, né? Esse é o Ogum. E é o azul, né? Ele traz um azul maravilhoso, é o mesmo orixá que protege a minha grande inspiração de arte, que é a beija-flor. Ogum é a energia de beija-flor, é o São Jorge que protege, é a energia que mata os dragões e faz acontecer a proteção do humano, né? Tirando do caminho todos os dragões. Então, que a gente cultue cada vez mais esse orixá da lei nesse país. Trava Xangô, caô cabecilha, meu pai. Pedra rola da pedreira em cima de quem errou. Justiça quem faz é ele. Xangô, um orixá super forte, né? Xangô é o orixá da guerra, né? Ele não teme a guerra, ele guerreia junto, né? Na religião católica, Xangô foi colocado como São João Batista. São João Batista é o que batiza o Cristo, né? O que faz a inserção do Cristo na Igreja Católica, né? E é uma energia muito forte porque ele não teme a guerra, ele guerreia junto, ele batalha junto. Tanto que ele tem com ele uma espada, né? A espada da guerra, ele tem uma força voraz porque ele é considerado um pai severo, um pai que castiga, um pai que corrige, um pai que educa. Ele seria, na concepção de nossa atual conjuntura, o pai que não tem conseguido ter vez de existir, porque a maior parte dos pais acreditam que se castiga, se pune, não se ama. Enquanto, na verdade, corrigir, educar e até uma correção mais afincada é uma forma e uma prova de amor, né? Porque aí você educa esse filho para a caminhada sem o pai presente, porque um dia ele vai caminhar sem a presença do pai. Então, Xangô é uma energia muito forte, é uma energia realmente que a gente tem como uma força assim, de orixá. Acredito eu que a gente tem ele como um orixá mais forte, por ser o homem da guerra, né? E então, o orixá que a gente pode ter considerado ele como orixá da causa e efeito. Ele sabe nitidamente que toda ação vai haver uma reação, então toda causa vai ter um efeito. E aí, muitas das vezes, um efeito que tende a ser uma confusão, né? Uma guerra, mas ele domina e ele com a sua espada, com o seu poder de guerrear, ele consegue manter essa guerra até o fim, ele não esmorece jamais. Esse é Xangô. Epa, Renhação! Venta, vento, ventania. Yansan, orixá dos ventos, da tempestade, creio eu que é realmente a energia que me conduz por esse planeta, porque vivo entre vendavais, né, e consigo sobreviver a todos eles. Então, tenho Yansan realmente como uma grande protetora. Yansan é a energia que comanda, né, todo esse movimento energético por conta do transporte através do vento. Ela tem o controle e o domínio dos eguns, ela cuida, na verdade, é a guardiã dos mortos, por isso ela tem também, enquanto o convívio com os eguns, é harmônico, porque ela é quem realmente domina esses eguns, né? Esses espíritos aí, esses mortos que estão, às vezes, nesse movimento de não conseguir, ao passar desse plano para um outro,
conseguir fazer essa caminhada até lá. Então, Yansan é a que faz a guarda, né? E se tornou hoje já de longa data guardiã desses eguns. Eu digo que é sempre uma energia muito forte por conta disso, né? Ela consegue estar em qualquer lugar por conta... Não tem o que segura o vento, né? O vento é uma força muito grande da natureza, nada o segura, nada o detém, ele entra pelas menores frestas e ele faz as maiores destruições enquanto força da natureza, né? Então, ela tem a asa como símbolo, a borboleta é o símbolo de Yansan. A vida inteira eu sempre fui fã das borboletas e gostei desse movimento das asas, né? A vida inteira eu sonhei com asas, a vida inteira eu sonhei com borboletas. Eu fiz uma base de umas 5 fantasias de borboletas e ganhei vários prêmios com essas asas aí. E muitos sonhos e sonhos com asas e com ímpeto de voar. Sempre voei muito através do sonho das asas e a força de Yansan, que em mim habita. Essa é Yansan, um orixá dos ventos e tempestades. Salve Oxalá, salve o grande criador, Tchauê Babá! E Oxalá criou a terra, Oxalá criou... Oxalá, né? A energia que é o que a gente considera governador do planeta Terra. Oxalá é o orixá que vem abaixo apenas de Olorum, o Deus maior, o Criador. Oxalá, na Igreja Católica, ele é considerado, chamado de Jesus Cristo, né? E esse mesmo Oxalá é o orixá que deu vida ao humano, moldando esse barro, essa lama, onde Nanã habita. Então Oxalá usa essa matéria-prima do barro para dar vida ao ser humano, moldando esse corpo, né? Então, como diz, a gente veio do barro, né? E aí a gente tem essa energia que é o arquiteto em si, o desenhista, o que modelou esse barro para nos dar vida. Oxalá traz a paz, Oxalá traz, na verdade, é o que nos faz no planeta Terra ter fé, né? Porque, como é considerado, é o nosso governador enquanto energia do planeta Terra. Então, Oxalá traz a paz em meio a tantas guerras que a gente vive nesse planeta, que são elas carnais, mentais e espirituais. E Oxalá tem esse poder, né, de trazer a paz, a fé. É o que nos faz realmente ter a fé, é o que nos faz realmente ter a capacidade de nos apaziguarmos e de seguirmos adiante com luz, né? Tem uma estrela, o que representa Oxalá é uma estrela de 5 pontas. E a gente tende a ter Oxalá realmente o orixá responsável em dar a palavra final. Então, na verdade, a gente tem Oxalá como aquele que resolve, realmente quem tende a findar a sua existência nesse planeta. Então, acho que é o nosso orixá mais presente, mais forte, né? Enquanto todos os demais, mas no planeta Terra esse orixá é o que nos permeia muito mais, né? É o mais próximo de todos nós humanos, já que foi ele que nos moldou do barro. Oxalá. Exu. Exu é uma energia assim que realmente forte, é uma energia muito aqui chão, muito terra, né? É uma energia que faz a ligação entre o humano e o divino. Vamos colocar como Exu fosse o correio, ele faz o mensageiro, né, do divino para o humano, bem travesso, é uma energia bem terrível no ato de fazer. Tem a comunicação, quem trabalha com comunicação tende a ter Exu como protetor. É uma energia também temida, né? Porque é uma energia que é muito terrena, né? E nós, enquanto humanos terra, a gente tende a temer o que temos aqui embaixo, né? Durante muitos anos a gente foi ensinado de que o alto que a gente deveria temer, que seria Deus, né? Jesus. Enquanto, na verdade, a gente tem que temer Exu, porque é uma energia grande e de vários níveis, né? Ou seja, enquanto os outros orixás possuem apenas o nível já de ascensionado, Exu não, existe vários níveis de existência do Exu, desde o patamar já de ascensionado ao patamar hoje terreno do que a gente vive aqui. Temos Exu assim
temido até porque a Igreja Católica, né, o fez transfigurar, não um santo. Exu é o único orixá dentre todos que não é considerado um santo, como São Pedro, como Santa Bárbara. Exu é considerado o diabo, ou seja, a Igreja Católica, em termos gerais, transfigurou e transmutou Exu para a figura do diabo, o tão temido, né? Mas quando a gente vai conhecendo a espiritualidade, o candomblé, a umbanda, e a gente vai entender que Exu, na verdade, não faz o mal, mas sim é o que tem a força para mexer com a maldade de uma forma igualitária, devido aos vários níveis de existência dele, né? Então, ele consegue permear a vida humana da gente aqui e, ao mesmo tempo, vai ter Exus mais evoluídos que não vão estar por aqui. Então, Exu é realmente uma energia muito forte para nós terrenos, né, que vivemos nesse planeta de terra, de pé no chão, do peso, da força, né, da capacidade de caminhar. A gente tem ele realmente como a proteção que nos leva a andar. A gente sempre diz que Exu abre nossos caminhos, né? Então Exu é aquele que é da rua, caminho, vielas, becos, porque ele realmente perambula, ele anda, né? Claro que muitos entendem isso, ou enxergam isso, ou interpretam isso como negativo, por ele estar pelas ruas, becos e vielas, enquanto na verdade ele está entre becos, ruas e vielas para poder realmente conseguir fazer e ter o poderio de fazer aquilo que orixás ascensionados que não têm a permissão e já não iriam se sujar descendo cá. Ele realmente é o que tem o poder de mexer na coisa suja, na coisa pesada, na coisa brutalhada. Ele seria realmente quem mexe com as coisas mais sujas e negativas das energias humanas, mas mexe nisso para poder transmutar isso e nos permitir a caminhada com força, com perseverança e determinação. Acho que a gente pensou em fazer isso aqui no labirinto, né? E com esse monte de aço e metal à nossa volta, bem enferrujado, porque Exu tem o ferro realmente como símbolo dos metais e é quem realmente tem a força do aço, do metal, do ferro para poder continuar caminhando por entre ruas, becos e vielas. Esse é Exu. Sonhei que estava na beira da praia, olhando... Iemanjá, orixá considerada a rainha do mar, que na verdade é filha de Olokun. Olokun, sim, é o orixá rei do mar. Iemanjá, na verdade, é a rainha dos rios que desaguam no mar. Iemanjá é uma energia muito forte, até porque no Brasil nós temos dois grandes orixás que a gente cultua muito, que é Oxalá, né, o Cristo, e Iemanjá, até porque a gente vive em uma grande porção de terra, mas uma maior porção ainda de água. Então a gente tem esses dois orixás muito fortes na nossa existência terrena, porque Oxalá, o governador do planeta, e Iemanjá, a que comanda as águas, né? Iemanjá é a energia que põe ordem na família, que ordena a forma dessa família ser conduzida, é a energia presente em um lar, em uma casa, né? A Iemanjá é muito comemorada no Réveillon, né, na virada de ano, pois todos levam uma oferenda a Iemanjá, conversam com Iemanjá e pedem para que ela leve as coisas ruins para alto mar, né? Então Iemanjá realmente tem esse poder de pegar toda a parte negativa do humano e transmutar ela na água salgada, né? E fazer a limpeza, a transmutação do ruim para o bom. Então temos essa orixá que é uma grande orixá em nossas histórias, nossa existência enquanto planeta Terra. Iemanjá. Adoiá, minha mãe. Ora e eu Oxum, o quero, deusa do amor, puro encanto, cubra sua filha. Oxum é um orixá super mãe. Oxum é a orixá que chora junto, é a mãezona, aquela que acolhe, que segura no colo. Ela traz a fertilidade, é a que tem a capacidade de ajudar na gestação de uma criança. Oxum é aquela pessoa, aquela energia que traz o amor com ela, por isso ela é a grande mãe, o amor incondicional. É a deusa do ouro, né, que traz a fortuna, que traz a prosperidade financeira.
E tem como um amuleto, tem como uma peça que sempre acompanha Oxum, que é o espelho, né? Oxum é vaidosa, traz a beleza da mulher, traz a beleza da juventude, é o orixá que se mantém bela e vaidosa por todos os períodos, né, da existência dela na Terra. Oxum é aquela energia que quando você imagina em brilho, em luz, né, a luz do sol, a luz amarela, a luz do ouro, o ouro que reluz, aí tem Oxum que nos leva a realmente caminhar de uma forma mais harmônica e amorosa por conta dela ter esse lado mãezona. Oxum é aquela tanto que chora, por isso em geral ela traz o chorão no olho, né? Oxum é uma das energias que tapa o olho, porque aquele tapar de olho, aquele chorão representa a tamanha quantidade de lágrimas que Oxum derrama por todos os seus filhos. Oxum é uma energia muito forte, né? Oxum é o sol, a energia mãe, é a luz mantenedora de todos os filhos. E a gente sabe que no planeta Terra, sem a luz do sol não existe vida. Então, aí está Oxum representando o amarelo do sol, o amarelo do ouro, para manter as vidas ainda andantes, né, por esse planeta. Essa é a grande Oxum, a deusa do ouro. Esse foi o documentário Orixás em Máscaras por Alê Ferrier. Estamos aqui para agradecer agora a Cristina Braga, que nos cedeu esse espaço maravilhoso, o Parque Ecológico Anaeté, que é uma preciosidade na nossa região, no Vale do Café. Então a gente tem que agradecer a ela por nos emprestar, ter tido todos esses cenários e que cada um dos cenários, de tantos outros que a gente nem pôde usar, a gente pôde enquadrar um dos orixás que com certeza faz morada, faz a proteção não só do espaço do Anaeté, mas de todo o nosso cosmos e de todos nós seres humanos viventes e que ainda podemos caminhar por esse planeta. Que nós possamos cada vez mais fazer artes, sigam nossas redes sociais, sigam nossos trabalhos, todos eles são realmente para fazer com que os seres humanos não sucumbam em uma pandemia ou em outros problemas com depressão e com problemas emocionais. Siga lá Alê Ferrier, siga lá Marcos Giovanni, que trabalha o audiovisual de forma impecável. Temos o Anderson, que ficou me levando e me trazendo para todos os lugares. Então a gente tem sim pessoas que acreditam na arte, que praticam arte, que cultuam e realmente valorizam a arte. Obrigado a todos e fiquem com Deus. Que Deus nos proteja e os orixás continuem nos emanando bons fluidos nesse planeta Terra, nossa casa-mãe, para essa existência. Quando a tabaque tocou, o Senhor Oxóssi nas matas soviou. Quando a tabaque tocou, o Senhor Oxóssi nas matas soviou. Quem vem do mar é Iemanjá, trazendo proteção para os filhos de Oxalá. Trazendo proteção para os filhos de Oxalá. Senhor Ogum nos campos e nas campinas, forjada sua espada com a luz da estrela guia. Senhor Ogum nos campos e nas campinas, forjada sua espada com a luz da estrela guia. ora iê iê, iê iê oh, ora iê iê, iê iê oh. Mamãe Oxum com Oxóssi se casou, a deusa da beleza entregou o seu amor. Ora iê iê, iê iê oh, ora iê iê, iê iê oh. Mamãe Oxum com Oxóssi se casou, a deusa da beleza entregou o seu amor. A luz do raio e a força do seu vento, E essa santa guerreira, ela é dona do tempo, sua justiça lá no alto ele bradou.